Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos mandar aqui o link para algumas pessoas aqui, amém? Vamos lá, mandar para o pessoal aqui o link. Vamos compartilhar aqui a mensagem aqui. Vou mandar o link lá para o pessoal já. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão na paz? Hoje eu tô aqui pelo Instagram aqui para ler uma passagem aqui para vocês aqui, deixar antes da noite acabar, né? Para nós a noite, na verdade, começou no pôr do sol. Mas eu tenho uma leitura para trazer aqui os caros ouvintes, amém? Vamos aguardar um minutinho. Como é que tá os irmãos aí? Luana, nosso irmão Léo, Thiago Lima, tudo na paz aí? Aguardando os nobres vivendo aqui, amém? Vou ler uma passagem, vai ser rápido, mas eu quero deixar aqui uma passagem aí para vocês aí meditarem, amém? Vou estar lendo. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Pai, antes de lermos. Pai, em nome do Senhor Yeshua, obrigado por essa noite, pela vida do teu povo. Fala conosco, queremos ouvir a tua palavra. Que abençoe todos os ouvintes dessa palavra em nome de Yeshua HaMashiach, para a glória do teu nome. Amém. Quero deixar uma palavra para os irmãos no livro de Jeremias. Eu quero contar um sonho que eu tive. Falei lá no Telegram rapidamente. Eu quero contar um sonho para você. Eu sonhei que eu estava num lugar, eu, Rosane, mais alguém, tinha um rádio. Um rádio desses antigos. E a Rosane ia ler o Salmo 60. Do lado de fora, eu vi um barulho. Um barulho de comemoração. Era sobre futebol. As pessoas estavam lá de fora fazendo barulho. Comemorando. Dava aquela, não sei se alguém tinha ganho. Então, não faço ideia. Mas parece que era aquela quando a torcida ganha, fica aquela confusão. Tava uma barulheira lá fora. E a Rosane leu o Salmo 60. E ela falava, a voz dela saía pouca. E lá fora, o estardalhaço estava dificultando ouvir ela. E foi isso, ok? Em tese foi isso. Por que eu estou falando isso? Porque teve outras coisas lá que não é o que eu quero falar aqui. Primeiro ponto. As pessoas estão do lado de fora adorando seus ídolos e a palavra de Deus está sendo sufocada. Na verdade, a maioria não quer ouvir a palavra de Deus. O papo real é esse. A maioria do lado de fora quer mundo. A maioria das pessoas quer mundo. Não quer Deus. Eu não sou aquela pessoa que estou aqui procurando seguidor. Não estou procurando seguidor, não. Eu estou aqui para falar o que Deus mandou falar. É aquilo que eu estou vendo, a verdade. A verdade é o seguinte, a maioria das pessoas do mundo não quer nada com Deus. Essa aqui é a verdade, ok? Então, não se incomode com o que eu estou dizendo. Refute, ok? Mas a maioria das pessoas não quer nada com o eterno. Essa é a verdade única aqui. Do lado de fora as pessoas estavam cantando e exaltando seu time e comemorando a festa do mundo. E as pessoas que estão querendo levar Deus a sério é um grupo, uma minoria que está sendo ofuscado pelo mundo. Eu vou te dar um exemplo. Na época de Noé, só Noé e a família dele foram salvas. Só Noé. Deixa eu abrir aqui as escrituras aqui e ler. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui
livro de Gênesis, capítulo 6. Tá? A terra estava mal, ok? Vou pegar aqui com precisão. Aqui, Gênesis 6. Verso 1 diz assim. Verso 1. Aqui, ó. De Gênesis 6. Vou ler no Ivrit, no hebraico, ok? Vayehiki Hehel Hadan Larov al Pene Hadamar Vanoto e Uledu Lachen. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, nasceram filhas. Vairu vene hailochen et benoti hadan. Ki tovoti nena. Enan. Vai kihu lachen nashin. Mikol asher baharu. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Vayomer Yahweh Lor Yadon Ruchi Vaadan Liolan Bashagan Hu Vassar Vahayur Yamaiv Mear Vezrin Shana. Então disse Yahweh: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto é carne, mas seus dias serão de 120 anos. Verso 4. Ha Nefilim Hayu Vaaretz Bayamim Hahem Vegan Hare Chen Asher Yavou Bene Hailochim El Benoti Hadan Vealedu Lachen Chemar Hagi Birim Hashem Yolan Anshe Hashem. Naqueles dias estavam os nefilis da terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram os filhos dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses nefilis eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Vou pular. Esse aqui eu vou ler. Ó. Vayar Yahweh ki rabba raati hadam baaretz vechol yatzir machshevot libo rake rach kol hayom. Viu o Yahweh que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E aí que está. Em português está assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa palavra arrependimento aqui, ela não é arrependimento de alguém que pecou. Na verdade, é uma tristeza que Deus teve ali. Nahan, tá? Vai Nahan, Yahuaki, Asa et Hadan, Baaretz, vai Tatseve el Libo. Então, se arrependeu no sentido de entristeceu-se. Até aqui. Observe que em Gênesis 6, os filhos de Deus tomaram mulheres para si. Aqui a tradição cristã vai interpretar esse texto aqui como os filhos de Sete. Só que não. Porque daqui surgem os gigantes. Então não vou entrar no mérito. Mas não filhos de Deus aqui é anjos. Tá? E aí teve uma moça na internet que fez um vídeo dizendo que não é anjo não, porque anjo, Yeshua disse que seremos como os anjos que não se casam.
Só que o problema da hermenêutica de alguns é torta. Eles não sabem interpretar a Bíblia. Esse é o problema de muitos. E Yeshua falou que no céu seremos como os anjos. Esses anjos estão na terra. Gênesis 16, anjos desceram, irmãos. Pegaram forma humana. Então, o problema hoje das pessoas é a interpretação de Bíblia. Mas aqui o texto vai dizer, no verso 8. Vou ler o 8 aqui. Ó. Vou ler o 8 para adiantar. Ó, aqui, ó. Venoah matza chen bener Yahweh. Porém, Noé, achou graças aos olhos de Adonai. E aí o versículo 9. Olha só. Eler toledot Noah. Noah ishi tzadik. Também haya bedorotaiv et haelohim hitera lech Noah. Puxando que é gutural. Estas são as gerações de Noa. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. A palavra perfeito em hebraico é tamim. Perfeito não seria a tradução literal. Justo em grego é dikaios, que quer dizer o que cumpre as leis de Deus. Lei no hebraico, Torá, instrução. O homem que cumpre as instruções de Deus. Perfeito quer dizer completo. Imagine um animal. Imagine que você vai num açougue e você quer o músculo, no outro dia você quer o peito, no outro dia você quer o filé mignon, no outro dia tem partes, ok? Tamim quer dizer o quê? Tudo, ok? Entendeu? Você entender o literal da palavra tamim. Perfeito é a tradução. Só que ali é integralmente. Você vai no mercado e compra um leite desnatado. Ou um leite integral. Integral é que tem tudo. Tudo do leite, gordura. Sabe? Então, se você quer um leite sem gordura, com menos gordura, você vai comprar outro tipo de leite. Quando você fala que ele era perfeito, ele era completo em todas as partes da vida dele. E o ser humano, ele tem, na vida espiritual, ele tem partes, tá? Que ele precisa agir na área conjugal, ele precisa agir na área espiritual, ele precisa agir na área, por exemplo, do perdão. Então, o ser humano, ele tem partes, no sentido que vai ser o todo dele. Entende? Então, às vezes a pessoa ele é um filho muito bom, mas não é um bom marido. Às vezes é um bom marido, mas às vezes não é um bom pagador. Então, quando se diz que o homem ele é perfeito, todas as partes estão conectadas com a vontade divina. Noé, ele cumpria as leis de Deus, ele era completo em suas gerações. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Só que aqui a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer um reset. E por que Deus vai fazer o reset? Porque no versículo inicial diz que a terra está corrompida. Existe maldade na terra. Ok? Só que é um ponto principal, que a terra inteira está corrompida, menos Noé. E qual é a tarefa que Deus deu para Noé? Construir uma arca para ele se salvar. A arca não era para salvar o mundo. A arca é para salvar ele, os animais é para que o mundo tenha continuação para o Noé e para a sua descendência. Os animais é para quê? Lá na frente vai ser alimento para o próprio Noé. Lá na frente Deus vai liberar comer carne. O ponto é que Noé está se salvando. Só que o mundo inteiro não. Escute só. Quando eu pego a palavra Torá, no hebraico, Torá, no hebraico as letras, elas têm valores numéricos. Se eu somo as letras da palavra Torá, eu vou ter um final, número 8. Quando eu somo o nome de Deus, YHWH, Yod Rei Vav Rei, eu tenho 26. Yod 10, Rei 5, Vav 6, Rei 5, 26, 2 mais 6, 8.
Quando eu somo as letras do nome Yeshua, eu também vou a 8. 8 pessoas se salvaram no dilúvio. Esse 8 remete a Deus, a Torá e a Yeshua. As qualidades de Noé: justo, completo, andava com Deus. Então vamos cá. O que está acontecendo hoje? As pessoas querem escapar do dilúvio, mas não são justas, não são completas. O ser humano quer mágica. O ser humano não se esforça. Ele não se dedica a Deus. Será que as pessoas realmente elas querem ser salvas? Você quer ser salvo? Eu te pergunto, como é que está a sua vida? A tua vida que está aqui. Você que está me vendo. Ou você acha que você vai se salvar porque você acredita em Jesus? Tiago desfaz isso. Tiago diz assim: acreditas tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem, estremecem. Mas os demônios não obedecem. Então, você acreditar em Deus e desobedecer a Deus é ir para o inferno, tá ok? Você acredita em Deus, mas desobedece a Deus, vai para o inferno, tá ok? E não é eu que estou falando isso. É o Mateus 7, 23. Então, eu estou aqui com o Novo Testamento, Mateus 7, vou ler aqui. 7, 23. Vou ler o 23 aqui, ó. Tem em grego, tem em hebraico aqui. Tenho duas versões aqui unidas. 6. Vou ler o 23 aqui. Estou com uma outra versão aqui da Bíblia. Tenha paciência, tá? Porque a eternidade é para sempre. Então você tem que ter tempo para poder saber disso, amém? Muitas pessoas acham que eu vou ser salvas porque acreditam em Deus. Não é só isso, tá? Sem arrependimento ninguém se salvará. E arrependimento não é pensamento. Arrependimento não é filosofia. Arrependimento é uma ação. Techuvá não é abstrato, não é subjetivo, tá? Olha só, o 23 diz assim, ó. Olha só. Vou ler para você aqui, ó. Aqui, ó. Kai tote homologeso. Aitoes oti oidepote. Egnon. Imas. Apohorit. Ap emoi oi. Erga zomenoi ten anomia. Ok? Anomia. Essa última palavra que eu pronunciei em grego, anomia. Essa expressão, ela tem uma partícula negativa que é o a. Tá? Nomo é lei. Quando eu coloco o a antes, fica negativo no grego. Ok? Então é não lei. Anomia. Em hebraico é ha-aven. Ok? Vai ser traduzido na tua Bíblia, Mateus 7, 23, por iniquidade. A palavra iniquidade vem do latim, é injustiça. Ok? Não está errada a tradução, mas etimologicamente a palavra grega, ela explica muito. Porque se nomo é lei e anomia tem a partícula de negação, é não lei. Ok? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Vamos entender de forma objetiva, clara. Anomia é não lei, significa transgressão da lei. Lei significa a instrução divina, a orientação que Deus deu, ok? Então, se eu transgrido a instrução do Eterno, eu estou cometendo pecado, eu estou transgredindo a lei do Criador, não é a lei do homem, do Criador. Então, praticais a transgressão da palavra de Deus, uma forma de se entender de forma objetiva aqui. Yeshua não conhece como seus discípulos pessoas que vivem transgredindo a palavra do Pai dele. Mateus 7, 23. Tanto em grego
tá? Em grego, eu vou abrir aqui nomos, ilegalidade. Isto é o Strong é o 458. Violação da lei. Caso genitivo, maldade, iniquidade, transgressão da lei, injustiça. Isso grego, tá? Isso em grego. Visteis kaitoti emo logesso aitois oti oidepote egnon imas apo chorete ou aporete apiemoi oi ergasomenoi tem anomia. Esse anomia que está dizendo não lei. E a palavra ave, vamos lá. A palavra ave está no hebraico, na versão do Delitzker, Delitzer, um erudito judeu que traduziu para o hebraico. Ele traduz a palavra ave. A palavra, imagine o seguinte, pecado, ratá, errar. Tá? Imagine que a Torá, o tzadik, tá? Ele está andando numa linha reta. Esse caminho é a Torá. As instruções que deu, o tzadik está andando reto. Por isso ele ocupa toda a lei. Então, a Torá é um caminho reto. O tzadik está andando no caminho. Por isso é tzadik. Vem de tzedek, justiça. E ele erra, comete uma falta. Ele peca. Ok? Mas logo ele pede perdão a Deus e continua andando reto. Ele cometeu uma falta, mas pediu perdão a Deus. Quando você vai para Avem, não é isso. Ave é como se fosse um desvio de rota. Ele sai da rota, que é a retidão, e quebra o caminho. E vai se afastando do caminho reto. E Yeshua está dizendo que tem pessoas que falam no nome dele, mas vivem a vida torta. Isso é ave. Anomia, viveram sem as instruções de Deus. Mas o interessante é que nos versículos anteriores eram pessoas que confessaram Adoni, Adon em hebraico é Senhor, chefe, com o sufixo iod é meu Senhor, Adoni, meu Senhor. E eles falaram que Yeshua era Senhor deles. Só que Yeshua falou assim, eu não conheço vocês. Ele não conhece no sentido de intimidade. Vocês não eram meus. Eu não tinha intimidade com vocês. E o detalhe é o seguinte, eles estavam numa vida religiosa, porque eles pregavam, curavam, profetizavam, mas a conduta dele é de pessoas que estão afastadas do caminho de Deus. Então não falta templo para essas pessoas, não falta liturgia de culto, falta conduta diante do Altíssimo. O Eterno vai medir você por quantas vezes você vai no culto nessa congregação que você frequenta. Ele vai olhar seu caráter, ele vai olhar o que você vive. Eu vou te dar um exemplo. Se você estiver em adultério, você pode ir quantos cultos você quiser, irmão, irmã, amigo. Você pode frequentar 70 anos de igreja. Se constar que você é um adúltero, e não é eu que faço o julgamento, é você que tem que se analisar, eu não sou juiz de ninguém, é você que tem que ver o que é adultério na Bíblia, ok? Eu tenho as interpretações da Bíblia, o que é adultério. Eu posso compartilhar meu pensamento aqui. Se você estiver em adultério, você pode ser o mais assíduo no culto na sinagoga. Você pode dobrar o joelho na sinagoga, você pode orar, você pode cantar, você pode dar oferta, você pode ser o mais assíduo ali. Mas Deus está olhando que você é adúltero, e a própria palavra diz que o adúltero não entra no mundo vindouro. Então o papo é o seguinte, se você estiver em adultério, seu culto é inválido, se você não largar o adultério. Um outro pensamento aqui. Quando se falamos de pecado, nós temos a solução para o pecador, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus e depende da graça de Deus. Então você precisa da graça, a reino do Eterno.
Então tem solução para o pecador. Yeshua disse, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Yeshua não veio chamar pecadores para ir para a sinagoga. Ele não veio chamar pecadores para fazer reuniões. Ele veio chamar pecadores para conduta de acordo com a vontade divina. Deus não destruiu o mundo antigo porque eles eram religiosos. Deus não destruiu o mundo antigo porque eles deixaram de fazer algum culto gospel. Foi por causa da conduta que houve um reset na Terra. Está escrito lá, o homem se corrompeu em todas as áreas da sua vida. Deus não destruiu o mundo à toa, gente. Satanás não foi expulso do céu à toa. A Bíblia em Pedro diz que os anjos que pecaram, o Eterno não os perdoou. Então eles pecaram. E por causa do pecado, o lago de fogo foi criado. A Bíblia diz que Deus criou o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Significa que foi por causa do quê? Por causa do pecado deles. Não havia lago de fogo. Então foi o pecado que fez os anjos serem expulsos do céu. E o ponto é que Deus destruiu a terra por causa do pecado. Adão. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. A gente morre por causa do pecado. O inferno está cheio de gente hoje por causa do pecado. Então não venha dizer que o pecado é inofensivo. O pecado é o maior problema do ser humano. E se a gente não olha o pecado como um vilão e não começa a observar a nossa vida e saber de que lado nós estamos nessa história aí, a gente vai passar a nossa vida religiosa e daí, no final das contas, vamos para o inferno. E eu não estou aqui para amaciar água de ninguém, não. Se você quiser achar que eu sou um maluco, tudo bem. Só que eu estou respaldado na palavra. Quando a gente fala de pecado, não existe pecado subjetivo. Não existe pecado do acho. Não existe pecado filosófico. Pecado é aquilo que Deus disse que é. Não existe igreja para inventar pecado. Não existe protocolo de igreja. Não existe regimento interno para inventar e criar pecado. Pecado é uma transgressão da palavra que Deus deu e acabou a conversa. E quem diz que é pecado ou não é o Criador. Não é um comedor de arroz e feijão que vai falar o que é pecado. Tá? Então, Deus já deixou escrito sua palavra. Ok? Então, se eu for falar de algum tipo de pecado, eu, como um pregador, eu tenho que usar a Bíblia. O que eu acho não interessa, tá? Eu vou dizer para você, o que eu acho, pouco importa aqui. Mas eu, conhecendo pouco as Escrituras, que eu conheço pouco, eu vou ler em Apocalipse 21:8. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui está sendo dito na palavra, são pecados que vai levar as pessoas para o lago de fogo. Correto? 22:15. Ficam fora cães, são os imundos, feiticeiros, impuros, conotação, impureza na área conjugal, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Veja só. Tem só isso? Não. Vamos a Mateus 23, 7, 23 eu já li. Vamos aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos. Se eu tiro esse N, fica justos. Então, injustos é o contrário de justo. É fácil, isso é gramatical. Injustos é o contrário de justo. Noé era tzadik, ok? Então, primeiro ponto, Paulo está dizendo que os injustos, aqueles que não praticam a justiça, não vão entrar. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei. Por que ele diz não vos enganei? Não adianta vir pregador nenhum dizendo que vai ser salvo se estiver pecando, tá? Olha só. Olha como está escrito. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Você sabe o que é um sodomita? Sodomita é que gosta de praticar onde não é para praticar, entendeu, né? Então tá. Ladrões não vão, avarentos não. Avarento é aquela pessoa que faz tudo por dinheiro, entendeu? Quer dinheiro mais. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, aqui está uma série de pecados aqui que Paulo está dizendo que a pessoa que se cometer não entra.
Não vai entrar. Ok? Então não vai entrar pessoas que estão praticando isso. Você pode ser o crente quanto você quiser. Pode ter 50 anos de evangelho, irmão. Se tu for um desses aqui, ó, idólatra, não entra. Se for adúltero, não entra. Se for efeminado, não entra. Se for sodomita, não entra. Aí vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim, olha, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Eu só vou te fazer uma pergunta. Você acredita em Cristo? Eu acredito. Você acredita na Bíblia? Ah, eu acredito. Eu escrevi esse texto. Seja sincero, irmãos. Sai do muro. O problema da maioria das pessoas é que elas vivem no muro. Elas não têm coragem de admitir a verdade. Eu te pergunto para você, eu escrevi esse texto? Não, eu não escrevi esse texto, estou lendo. Na sua Bíblia tem também. Só que não tem só esse texto. Não. Tem mais textos? Tem, irmãos, tem mais textos. Para nossa alegria aqui tem mais textos. Eu vou seguir mais 2 livros aqui e vou no Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. O que é prostituição, irmão Felipe? Gente, eu como ensinador da palavra, eu tenho que ter muito cuidado de ensinar, porque eu tenho que ter atenção de entender que o ouvinte não entende nem o português. E desculpe aqui o meu exemplo. Porque, imagine, irmãos, palavras têm sentidos. Eu posso falar muitas palavras aqui. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz ha'etah tohu vavohu ve'rosh al panei tehom ve'ru Elohim erheft. Eu estou lendo em hebraico, eu estou falando em hebraico. O que eu li? Você não sabe. Agora, eu posso ler em português e você também não entender. O que é primeira Primeira coisa que eu quero te ensinar quando você vai ler a Bíblia. Toda palavra tem um significado. Toda palavra tem um significado. Você tem que procurar primeiro etimologia. Você tem que procurar a origem da palavra, o sentido da palavra. O que isso quer dizer para mim? Então, quando eu leio prostituição, o que é prostituição? Você sabe? Não sei se é certo. Você sabe o que é prostituir? Você pode achar que prostituir é aquela pessoa que vende o corpo. Também. Mas não é só isso. Não. Prostituição é todo relacionamento conjugal fora do casamento. É todo sexo sem casar. E a Bíblia está falando prostituição é quem pratica a relação sexual e não se casou. Sim. Eu quero que você vá e me desminta. Procure etimologicamente e vem aqui e me chama de mentiroso. E outro, casamento não é morar junto. Não. Casamento, ele requer uma aliança diante de Deus e diante dos homens. Olha, mas Adão não casou. Mas quem fez o casamento de Adão foi Deus, né? E a Bíblia também seguia a lei dos homens, ok? Eu sou a favor do casamento espiritual, né, que é a parte da bênção espiritual, e o casamento nocível, ok? Morar junto é necessariamente uma prostituição? Depende da época, depende da cultura. Se você mora numa tribo indígena, não, porque lá casou, está casado, foi viver com aquela mulher, é um casamento lá. Só que você não é um índio, então você tem que seguir a lei do teu país, ok? Por que eu digo isso? Porque em Israel, em várias épocas, teve várias épocas que o povo teve forma de fazer contrato de forma diferente. Antigamente o cara, para fazer lá nos primórdios, para fazer uma aliança, ele fazia um banquete, chamava 3 testemunhas, comiam junto, faziam um sacrifício, estavam confirmando um contrato. Isso na época de Jacó com Labão, por exemplo. E Labão fez um contrato com Jacó. Olha, Jacó, você não passa daqui, eu não passo daqui. Eu não vou para aí, você não vem para cá mais. Jacó falou, tudo bem. Comeram junto, fizeram uma aliança. E a aliança é o seguinte, eles pegam um animal, cortam ele todinho e faz um holocausto. Significando o quê? Nós estamos dando a nossa palavra aqui. Quem não cumprir a palavra, vai acontecer conosco o que aconteceu com o animal. Então, naquela época, essa era a forma de contrato.
E Deus fez uma aliança com Abraão desta maneira. Tem um vídeo meu lá no YouTube ensinando que é Berit no hebraico. Então o ponto é o seguinte, em cada época, teve época que não existia papel, mas havia testemunha, onde 2 ou 3 testemunhas confirmam, toda a verdade é confirmada. No Brasil, por exemplo, quem fazia casamentos que era de validade civil e espiritual era o catolicismo, porque era o Império Brasileiro, o Império, enfim, imperialismo, enfim. E não havia civil, não havia nenhum cartório. Isso não tem muito, vamos dizer assim, muitos séculos. Mas era a Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela dava o aval do casamento e havia os registros dentro da igreja. Então a igreja tinha um registro na ata da igreja que você casou ali, porque aí a Igreja Católica tinha o poder civil junto. Quando o país passou a ser laico, então eles dividiram. Então agora o civil vai ser o Estado que vai decidir e o espiritual vai ser a igreja. Então se separou. Aí os cartórios começaram a ser abertos para fazer a função civil. Antes era tudo junto, ok? Esse casamento era válido na época. Depois que a lei muda, tem que aceitar a lei que mudou, porque agora o Estado que faz o casamento civil e a igreja continua fazendo o espiritual. Então, quando o casamento era válido pela igreja, era válido. Agora, quando passa o cartório resolver a parte de certidão e civil, você tem que aceitar. Sabe por quê? Porque Yeshua, ele seguiu os trâmites legais da sua época. A única coisa que Yeshua não fez foi pecar. Agora ele seguiu os ritos. E o problema das pessoas de entender é que em cada época há uma forma de organizar a vida. Veja só, antigamente quando não existia carro, não existiam as leis de trânsito. Passou a ter carro, precisa de lei de trânsito, você tem que obedecer, irmão. Você tem que usar cinto de segurança. Sabe? Você tem que... Por quê? As pessoas acham, não, porque naquela época não tinha carro, irmão. Mas tinha outros tipos de regra. Cada país tem suas regras, tem que respeitar. Então o casamento na tribo indígena é um povo diferente. O cacique e os líderes lá fazem a lei lá. No Brasil, as leis são feitas aqui, então você tem que seguir. Quando não devo obedecer? Quando Ananias, Misael e Azarias são obrigados a adorar uma estátua. Então não obedeça. Mas vai para a fornalha. Baruch Hashem por isso. Agora, enquanto as leis não estão privando sua liberdade religiosa, não estão mandando você pecar contra Deus, você tem que seguir. Só que o que está acontecendo? As pessoas não querem obedecer. Então hoje, você não está em 1800, que as regras eram diferentes. Tá? Então, o que é prostituição na Bíblia? Você não fazer de acordo com as regras. Como que faz com as regras? Você quer seguir o passo a passo das regras? Primeiro, você conheceu uma moça, ela gostou de você, você gostou dela, vocês vão conversar, nós vamos se casar, ela diz sim, tudo, vocês estão conversando. Eu vou procurar o seu pai, aí você vai lá na casa do pai dela, bate na porta. Eu, sua filha, a gente se conheceu, estamos conversando, eu vim aqui pedir o senhor a mão dela em casamento. É assim que se faz, irmão. E aí aquele pai vai te autorizar. E aí você vai fazer os trâmites legal. Você vai lá casar com ela primeiro. E depois vai levar ela para sua casa e cuidar dela. Para sempre. Isso é um casamento. Isso é o que Deus quer. Okay? Mas se você fizer errado, ficar namorando com ela sem casar, isso caracteriza o quê? Uma outra palavra em português que é fornicação, que é a mesma palavra. Fornicação é uma forma mais suave. Os ouvintes vão tudo embora, não tem paciência. Quanta gente não tem paciência de ouvir a palavra? Eu estou acostumado, estou 17 anos pregando a palavra. O povo não quer aprender a palavra. Os ouvintes vêm e veem que estou falando de pecado, ó, mete o pé. Sabe por quê? A maioria não quer ouvir a verdade. A maioria quer mágica. A maioria do povo não quer ser ensinado sobre Bíblia. Eu estou te ensinando o que é prostituição na Bíblia. Olha quanto tempo eu gasto para ensinar uma palavra. Se eu for aqui, a palavra grega aqui é porneia.
prostituição, porneia, que é traduzido no sentido original, sexo ilícito. Isso é porneia. Então eu não posso chegar aqui e falar, por que é prostituição? Você tem que saber o que é prostituição. Então quando você for ler a Bíblia, você tem que entender, cada palavra dessa tem um significado. Para eu entender o texto, eu tenho que entender. O que é idolatria? Idolatria. O que é idolatria? Qual é o sentido desta palavra? O que é, por exemplo, uma palavra glotonaria? Glotonaria. O que é sensualidade? Então, quando eu leio um texto, primeira coisa, você precisa saber significado. Para isso existe vocabulário. Para isso existe dicionário. Eu não posso ler. Por isso tem gente que chega, eu li a Bíblia 5 vezes. Ah, meu amigo, você leu e não entendeu nada. Porque a Bíblia não foi feita para ler. Não. Deixa eu pegar aqui, eu estou aqui em Mateus, vou aqui no Antigo Testamento, Gênesis 1. Gênesis 1. Aí Gênesis 1, vou pegar aqui, ó. Vou ler em hebraico para você ver. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Eu estou lendo. Em português você vai estar lendo assim. No princípio que criou Elohim os céus e a terra. Você está lendo, ok? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Quando eu pego no hebraico Bereshit, a palavra Bereshit, ela, dentro dessa palavra aqui, ela tem algumas explicações legais. Você tem, primeiro, beit, é uma preposição. O beit no hebraico é o número 2, ok? Que ela está junto da palavra, a preposição está junto com a palavra reshit. Reshit é princípio, ok? No português você pode ver que é no princípio, está separado, correto? No hebraico está junto, a letrinha tudo junto. Bereshit. Só que o B é preposição. No português estaria separado. Então, reshit é o quê? Reshit é princípio, primícia, ok? Dentro da palavra reshit tem a palavra rosh, cume. Por exemplo, quando o judeu quer falar o topo de uma montanha, ele usa a palavra rosh, é cabeça, o topo, ok? Cabeça, topo. Aqui, ó. Topo da montanha, cabeça. Rosh, cabeça. Rosh Filipe, quer dizer liderança, quem está liderando. Então, aqui o topo da montanha, Monte Ararat, topo, cume, Rosh, ok? Então, quando você lê no princípio, primeira coisa, esse beit pode se equivaler ao número 2. No versículo depois diz que a terra está torva, vavou, sem forma e vazia. Pode ter acontecido 2 princípios. Um primeiro do versículo 1, que Deus criou tudo. Tá? Aí tem a tese uma tese do intervalo. O versículo 1 seria Deus criou no início os céus e a terra. Algum evento aconteceu e a terra se tornou torvo-vavorro, tá? Sem forma e vazia. Então o primeiro versículo pode estar equivalendo ao seguinte, só a primeira palavra. Pode estar o número 2 iniciando, dizendo que tem 2 reshit, 2 princípios. Pode estar dizendo que no cume, lá do alto, do sublime, no alto sublime trono, sempre, nós estamos aqui na parte baixa. O céu está acima. Então, terceiro céu, vamos dizer. Tá? Então, Isaías, quando olha, ele vê o Senhor no alto e sublime trono. Sempre olhando para o alto. O salmista diz, o Senhor que fez os céus e a terra. Sempre até está no alto. Então, a ideia é o seguinte, do cume, lá do alto, criou Elohim, os céus e a terra. Então, só a primeira palavra, eu posso entrar aqui num nível sod, no hebraico, para tentar entender o primeiro versículo. Primeiro, Bereshit, e o segundo versículo já é o segundo Reshit. Isso eu estou falando já no hebraico, tá? Então, bará, a expressão bará, é o Strong 1254. Aí o bará é o verbo importante, o ato criador, o criador de Deus. O termo aparece em contexto onde Deus traz realidade, ordem, novidade segundo sua vontade. Tá? Criar, aparece na criação do mundo, criação do ser humano. Tem outros
em outros versículos também tem, ó. Gênesis 1, 27, Isaías 43, 1, Salmo 51, 10, aparece essa expressão, ok? Então, criar, engordar também. E o ponto é o seguinte, no princípio, criou. Aí o termo é Elohim. Quando você vai para Elohim, você tem que analisar também. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o quê? Deus é grego, Theos. Divino para os gregos. Elohim não. Elohim tem a ver com a raiz El, 410. Elohim vem da raiz 410 e Elohim é o Strong 430. Elohim com a raiz El, a ideia é poderosíssimo, tá? Poderoso dos poderosos, ok? Então, já no início, não é Deus, é Elohim. Elohim tem a ver com a natureza, Elohim tem a ver com o poder. Então aqui primeiro, Deus usou poder para criar, ok? Et, objeto direto, não tem tradução. Alf, Tav, primeira letra do alfabeto hebraico, Tav é a última. Então você tem Yeshua lá no Apocalipse dizendo que ele é o alfa e o ômega. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Então você já tem Bereshit bara Elohim et. Através do objeto direto, os céus e a terra são criados. Isso é interessante quando Yeshua diz eu sou o alfa e o ômega. Ele pode estar dizendo que ele é o et do versículo 1. A palavra Hashamayim, ela vem da palavra Maim. Dentro da palavra Shamaim, você tem um Shin, Men, Yod, Men. Men Sufit. Então você tem o artigo Ha, Shamaim. Esse Ha é O. Shamaim, céus. Águas em cima, águas embaixo. Tá? Então tudo era água, mas tudo era água. Então Deus fez separação. Botou água para cima, água para baixo. Ok? Ficou separado assim. E a terra está aqui. Aí fez água, terra crescer aqui. Então imagine que tudo é água. Aí Deus fez assim e fez a terra aqui. Ok? Então, acima há águas, embaixo há águas. Shamaim, tá? Pode também a pessoa entender como além das águas. Vet, Haaret. Por isso que o Logos diz, lá no João diz do Logos. Lá em João, o João diz assim, tudo foi criado por intermédio dele. Conotando que Yeshua provavelmente é esse et, o objeto direto de criação. Através de Yeshua, Hashem cria o mundo. Isso só em um versículo de análise aqui. Não é só ler. Você pode ler a Bíblia 5 vezes e não entender nada. Então, eu não leio a Bíblia, eu não li a Bíblia inteira até hoje. Não. Porque se eu pegar ali crônicas para ler sobre os reis, eu vou ler história. Se eu pegar livros que falem de números, então eu nunca parei para... Eu já li muito da Bíblia, né? Eu te li, por exemplo, a Torá todo ano. Todo ano a gente repete a Torá. Então, de Gênesis eu li a Paraxá sempre. Agora, outros livros, Cântico dos Cânticos, é o último livro a entrar no cano judaico do Taná. Não faço questão de ler, porque é um livro de Salomão e é mal interpretado. Os judeus só colocaram no cano porque eles entenderam que ali estava falando de Israel, mas tem dúvidas se é inspirado ou não. Então você precisa saber, está na tua Bíblia, mas os judeus demoraram a colocar no cano. O cano é dizer, esses livros são inspirados. Então na época de Yeshua não tinha Taná, esse termo. Não era escrituras sagradas ou profetas. Tá? Então, o Cântico dos Cânticos foi um livro de Salomão. Agora, é inspirado ou não, quem sou eu para falar que é? Mas eu só tenho... Meu ponto é o seguinte, aquilo ali fala do amor de Salomão por uma mulher. Os judeus entendem que está falando de Israel. Tudo bem, ora. É a proposta deles, não é a minha. Enfim. Agora, o ponto é o seguinte, eu pegar para ler a Bíblia sem entender ela, não vale a pena. Para mim, não vale a pena. Eu tenho que ler cada versículo e entender. E qual é o problema das pessoas? Elas dizem que lê a Bíblia e não entende nada. Se você lê a Bíblia e não entende nem o nome do livro, você sabe. E como que você... Por que é Gálatas? Você sabe por que é Gálatas? Você sabe o que é Gálatas na Bíblia? Você já viu um mapa onde Paulo percorreu pregando a palavra? Galácia.
Então, era uma região. Religião da Galácia. Então, Paulo está falando para os gentios. Paulo aqui não está pregando para judeu, não. Gálatas é para os gentios da Galácia. E por quê? O que é Éfeso? É uma cidade. Uma cidade. Eu fiz um estudo de mais de 30 horas só de Atos. Está lá no YouTube explicando versículo a versículo, etimologia, contexto e tudo lá. Então você pega a Bíblia, você vai ler 1 Coríntios. Quando que Paulo escreveu? Timóteo. Por que Paulo escreveu Timóteo? Você pega a Bíblia e vai ler. Você começa a ler a Bíblia por qual livro? João. Quando que João entrou no cano? Quando? Qual é o livro mais antigo dos evangelhos? Isso tem importância? Bom, você lê a Bíblia ou estuda? Então, primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui. Quem foi Lucas? Sabe quem foi Lucas? Você pega Lucas capítulo 1. O que Lucas diz? O que Lucas fala? Vou ler aqui. Para você ver. Ó. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Primeiro ponto aqui. Quem escreveu o livro? Lucas, um médico, ele era grego. Ele não era apóstolo. Ele era um médico que encontrou Paulo pelo caminho. E passou a escrever as histórias de Yeshua. A pergunta é, o que ele fez? Lucas foi procurar testemunhas. Porque quando Yeshua veio aqui, você vê Yeshua pregando, ele está falando para os alunos. E todo mundo está ouvindo. Pedro, João, Tiago, os apóstolos e outras pessoas. O tempo foi passando e essas histórias ficou popular. Yeshua um dia foi lá em Jericó e curou Bartimeu. Ele curou, ele estava indo para Jerusalém, e Bartimeu disse, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essas histórias eram comuns. Então Lucas achou por bem, vou registrar. Então Lucas vai atrás como um historiador. Então ele vai pegar as histórias que ele ouve daquelas pessoas que foram testemunhas, especialmente dos apóstolos, das pessoas que viram o Senhor Yeshua. Então ele vai pegar todo aquele apanhado de informação e escreve o livro. E ele vai falar para o Teófilo. Quem é Teófilo? Teófilo. Quem é esse Teófilo? Então o ponto é o seguinte, ele está escrevendo para alguém. Ou é a igreja, ou é uma pessoa importante da época. E ele vai começar com Zacarias e Isabel, vai falar de João Batista, e ele vai narrando. Isso tudo aqui não veio da cabeça dele, não. Isso aqui ele foi ouvindo as testemunhas. Ele foi registrando os fatos. Aí fala da tentação. Eu te pergunto, Lucas fez isso, consultou alguém, ele foi direto nas pessoas? Se ele está fazendo uma investigação, ele fez uma investigação para poder transmitir aquilo que de fato era confirmado. Então ele faz esse livro como as instruções que estão escritas no livro dele. Ele foi conferir, ver testemunhas, perguntar quem viu, para chegar nesse livro aqui. Então ele vai narrar tudo, que muita coisa que está aqui também está nos outros, porque a história que é contada por Lucas foi contada por Mateus, o Mateus ouviu também, porque era E aí entra a questão se era um apóstolo mesmo, o livro do apóstolo Mateus ou não. Quem colocou Mateus ali foi a Igreja Católica. Não se sabe quem foi o escritor de Mateus, sabe? Não tem biografia. Eu, Mateus, estou escrevendo. Paulo tem assinatura, Mateus não tem. Nós sabemos que é Lucas aqui porque ele escreve 2 livros, ok?
E aí o texto vai falar que ele é o médico. Então, quando você pega a Bíblia para ler, você está lendo toda a história da Bíblia, você tem que saber. Então, a Bíblia não é para ser lida, você tem que estudar. Aí o que você vai analisar aqui? Quando você pega o versículo 1, você vai analisar para quem que ele está mandando o livro, as palavras que estão ali. Então, hoje a maioria das pessoas passam 100 anos dentro da igreja e não sabe nada da Bíblia. Não sabe. Como que se estuda a Bíblia? Do jeito que eu estou falando, versículo a versículo, contexto a contexto, palavra a palavra. Você vai levar tempo para ler um livro. Ler e não entender não serve para nada, não? Agora, se eu pegar aqui, por isso que eu faço estudos, eu pego aqui um tema, vou pegar a história de Bartimeu, cego de Jericó. Eu vou falar, por exemplo, questões geográficas. Onde fica Jericó? Você sabia que Jericó foi uma cidade amaldiçoada na época de Josué? E Josué disse que não era para ser reconstruída? Você sabia que na época de Yeshua havia duas Jericó? Uma antiga e uma nova? Quem fez essa construção dessa nova Jericó foi o Herodes o Grande. Yeshua sai da Jericó antiga, entra na Jericó nova, uma cidade de passagem, fica a 30 quilômetros de Jerusalém. 30 quilômetros. Era uma cidade de passagem, os peregrinos passavam ali. Então, quando você fala de Bartimeu, quem era Bartimeu? Bar é filho, Timeu foi um general. Os bens do Timeu foi confiscado por Roma. Então, o Timeu foi morto, crucificado pelo Império Romano. E o filho dele, cegaram o filho do Bartimeu. Furaram os olhos dele, o Império Romano. Para quê? Para que ele não se revoltasse como o pai. Roma não perdoava a sedição, revolta, crucificação. Então, esse mendigo, ele é filho desse general que foi morto. Ele estava na entrada da cidade pedindo esmola, porque é um lugar que as pessoas passariam ali. Então, quando eu vou pegar o texto, o que significa Timeu? Timeu pode ser sujo, a palavra, dependendo da origem, se vem do aramaico. Aí tem que ir para a etimologia. Bartimeu simplesmente dizendo que esse rapaz era filho do Timeu que foi morto. Todo mundo conhecia ele. Entende? Você pegar a palavra Zaqueu, Zaqueu quer dizer puro. As pessoas se têm o Zaqueu como ladrão. Zaqueu não era ladrão. Eu falo que as pessoas aprendem tudo errado por aí. Zaqueu não foi ladrão. Não. Zaqueu era um cobrador de impostos. Você não paga imposto hoje? Então, Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era um fiscal de Roma. Mas ele não roubava ninguém. Ele cobrava o que Roma mandava. Tanto que o nome dele quer dizer puro. Tanto que ele diz para Yeshua assim, olha, se eu defraudei alguém, eu devolvo 400 vezes. 400 vezes. Ele tem tanta certeza que ele agiu certo, que ele diz isso. E ele ainda diz, dou metade do que tem para os pobres. E fez de sedacá ainda. Então, quando você pega a Bíblia para entender ela, você tem que ler, estudar cada versículo, geografia. Então, não adianta você pegar a Bíblia e sair gritando. Tem igrejas próximas aqui, tem dia que tá tudo bem. Baruch Hashem tem mais igreja do que Botequim, tudo bem. O cara tá gritando ali. O povo não aprende a palavra. Então, se você... A Bíblia não foi feita para ser lida, foi feita para ser estudada. Por quê? Eu chego aqui e faço uma mensagem de autoajuda. Chego aqui e quero te ajudar. Eu começo a falar que você vai prosperar, mesmo em pecado. É difícil, vai. Mas tem gente que fala, tu vai prosperar, tu vai ser feliz, tu vai conquistar o mundo. Deus tem muito projeto para a tua vida. E começa a falar um monte de coisa que Deus não mandou falar. E eu quero abençoar quem Deus não está abençoando. E eu começo a falar um monte de palavras. Tu vai ser abençoado, tu é menino dos olhos de Deus, eu começo a falar. E tu vai ser abençoado, eu podia aqui fazer um estardalhaço aqui, começa a falar tudo que você quer ouvir. Essa live ia estar cheia. Porque o povo gosta muito de ouvir profecia. Que vai ser abençoado, que vai prosperar, que vai vencer na vida, que vai conquistar, que vai ficar rico às custas da fé. Às custas da fé que eu digo, eu acredito que vou ficar rico. Eu acredito nas promessas de Deus.
E eu recebo promessas de Deus na minha vida. Só que é bem diferente Deus prometer do que você querer algo que Deus não disse que vai fazer. A Bíblia diz: eu abençoarei quem ouvir a minha voz. Deuteronômio 28. Não existe oração para ser rico. Não? Não. Eu vou prosperar porque eu estou orando. Você não vai prosperar porque está orando. Você prospera porque você trabalha. Você vai prosperar porque você trabalha, porque trabalhar é mandamento. Segundo, você honra a Deus com o que você tem, porque honrar a Deus é diferente do que estão falando por aí. Você ajuda os pobres, você obedece a palavra, Deus vai abençoar o seu celeiro. Eu acredito nisso. Você faz o que Deus manda e Ele te honra. É assim que eu acredito na Bíblia. Eu não acredito em oração mágica. Tá? Então a pessoa ela quer mágica, ela não quer Bíblia. Se você quer ser abençoado, você só obedecer a palavra. Obedeça a Bíblia e Deus te abençoa. Agora, outro detalhe. Yeshua viveu aqui como uma pessoa normal. Os apóstolos não eram ricos. Não. Pedro morreu pobre. João. Todos eles já tinham... Eles sabiam que a vida aqui era passageira e eles não construíram aqui impérios. Qual é o problema da geração de hoje? Elas não conhecem nada da Bíblia. Eles não sabem como os apóstolos viveram. Você acha que Pedro, João, Tiago, eles cobravam para pregar? Você acha que João andava numa carruagem de ouro? O evangelho da Bíblia é muito diferente de muita coisa que se vê por aí, irmãos. Por isso que as pessoas que querem aprender são sempre poucas. Por isso eu volto ao sonho da Rosângela. Ela estava tentando falar o salmo numa rádio e o barulho de fora para o mundo estava muito maior. Ninguém estava querendo, Bíblia. Gente, falar de fofoca dá mais visualização do que falar da palavra, irmãos. Sinceramente, tem hora que eu fico pensando assim, qual é a minha utilidade aqui? Porque o pregador, ele está ali para falar com as pessoas. E às vezes você fica assim pensando assim, você tem a palavra de salvação, você quer ensinar de graça, mas o povo não quer. Não quer. Eu vou falar mais, eu prego de graça o que não se ensina onde é pago. Eu digo para você o seguinte, a culpa é de quem? Minha? Não é minha, eu estou tentando ajudar o máximo de pessoas que eu posso. A pergunta é o seguinte, por que o povo não quer ouvir? Eu te pergunto, por que as pessoas não querem ouvir? Você acha que a maioria quer aprender a palavra? Eu tenho um curso lá no YouTube de 30 horas só sobre Atos. Vai lá assistir. Tá de graça. É de graça. Você quer? Não sei, irmão. Você assistiu todas as lives que eu fiz de Atos? Você que está aqui? Quem que assistiu todas? Você baixou o PDF que eu postei? Quase 400 e poucas páginas só de Atos, versículo a versículo. Você fez isso? Não sei. Eu te pergunto, a culpa é de quem falta pregador? Não falta, desde o primeiro século. E irmãos, Yeshua passou 18 meses em Cafarnaum pregando, no final das contas ninguém se arrependeu, tá lá, Mateus 11:20. Sabe o que o povo chega aqui? Não, você é duro demais. Não, meu irmão, acorda pra vida, meu filho. A culpa não é do pregador, não, a culpa é do ouvinte. O ouvinte que não quer ouvir a palavra. Que culpa que eu tenho aqui? Eu fiz lá. Eu tenho mais de 2.300 vídeos para você aprender tudo o que precisa para a tua salvação. Tá lá, vai lá no YouTube. A pergunta, você assiste? Você para assistir? Porque primeiro, você vai assistir a palavra de Deus, você tem que parar. Tem que parar. Não adianta você ficar assistindo no Zap, estou assistindo ali, mas estou no Instagram, estou assistindo ali, mas estou no TikTok. Eu pergunto para você, você assistiu as 30 horas do livro de Atos? Eu estou te perguntando aqui, ninguém pode responder, tem 9 pessoas aqui. Quais de vocês assistiu as 30 horas de Atos? São mais de 30 horas para fazer, só para postar, só para eu falar aqui depois do estudo pronto. Então, muito mais de 30 horas. Eu levei mais de 30 horas para montar o estudo.
Eu fiz o estudo 30 horas para ensinar ele na tela. Então, fora o tempo para montar o estudo. Aí, até agora ninguém respondeu. Aí sabe qual é o problema das pessoas? Eu sou uma pessoa que eu sou sincera. Eu não fico de conversa fiada, entendeu? Eu tô aqui me doando. Quem que tá estudando? Você vai falar que não tem tempo. Na eternidade você vai ter muito tempo, tá bom? Se você não aproveitar agora, o problema é seu. O vídeo tá lá. 30 capítulos lá. Acho que foram 28 vídeos seguidos. Tá lá, eu fiz uma pré-história ali, uma lista do capítulo 1, quem foi Teófilo, explicando ponto a ponto, versículo a versículo, que é Espírito Santo, qual o significado, etimologia, contexto, palavra hebraica, palavra grega, o que a tradição judaica acrescenta. Meu irmão, eu tô aqui fazendo o que posso. Eu tô te perguntando, você assistiu? Então não adianta, eu vou botar 20 mil vídeos lá no YouTube. Tá faltando é quem quer aprender, irmãos. O povo não quer aprender nada sobre Deus. Eu ensino o nome de Deus, eu ensino o significado, os versículos da palavra, o que diz a tradição, o que diz no hebraico, o que está escrito no grego. Meu amigo, eu assisti a maioria. Aí, ó, maioria não é total. Mas é melhor do que nada. É aí que eu falo para vocês, eu tô aqui, irmãos, vou montar um estudo, vou fazer um estudo aqui para poder ensinar você a palavra. Porque o livro de Atos é o principal para a igreja. É o principal. Tem hora que dá vontade de parar, sabe? Dá vontade de parar. Sabe por que tem hora que dá vontade de parar? É porque parece que a gente está como dando braçada contra a correnteza, irmãos. Dando murro em ponta de faca. Tem hora que eu fico pensando, o povo não é inocente. Me desculpe, irmãos. Muitos são desinteressados. Sim. Não é falta de pregadores verdadeiros. Não é falta de material. Tem tanta Bíblia ali atrás, a Bíblia hebraica, a Bíblia tudo desse jeito ali. Tem mais livro ali, tem livro no celular, aqui tem Bíblia no celular, tem Bíblia ali. É grego, é manuscrito, o que se imaginar tem aqui. Não é falta de material. Não é falta de entender. Na verdade, o mundo não quer Deus. Só que naquele dia a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, a Bíblia diz que as pessoas vão se lamentar. Sabe por quê? O sinal do Filho do Homem. Quando eles virem o sinal do Filho do Homem, as nações vão se lamentar. E por que as pessoas vão se lamentar, Felipe? Porque a maioria vai ficar. E a maioria que ficar, na verdade, não é porque era inocente. Nós temos uma geração sedentária, não só fisicamente. Nós temos uma geração despreocupada, não se preocupa para onde vão depois que morrer. A nossa geração é uma geração que não se esforça. Ela não se esforça para aprender quem é Deus. Ela não se esforça para se relacionar com Deus. Ela não busca Deus no particular. As pessoas gostam de mágica. As pessoas querem mágica. As pessoas elas querem resolver os seus problemas que elas mesmas criaram com as suas próprias mãos. Elas querem um Deus que apenas faça o que elas querem e gostam. Eu quero que você me desminta aqui, meu amigo. O povo gosta de milagre. O povo quer ver porta aberta. O povo quer cura dos seus problemas. O povo quer alívio. O povo quer paz. Mas o povo não quer o eterno. Sim, a maioria não quer, não, irmãos. Prove-me o contrário. Nunca se abriu tanta igreja no país. E nunca se viu tanta reportagem chocante. Esses dias eu vi uma reportagem de uma mãe
ela é suspeita de cegar os filhos para receber loas. Eu fico pensando, o que está havendo com o ser humano? Se tu para ver esses jornais policiais, gente, você quer ir para a caverna e se trancar lá, porque é só notícia da braba, só coisas absurdas. E cada dia mais se abre uma igreja. O Brasil está melhor? Eu não estou conseguindo ver melhora. Não estou conseguindo ver melhora porque novas igrejas estão se abrindo. Eu não consigo ver melhoras porque abre-se uma igreja aqui, abre-se uma igreja ali. O ser humano a cada dia mais escolhe virar as costas para o Criador. E eu estou aqui para te avisar, o inferno é real. Se tu quiser, ó, irmão Felipe, meu negócio é o seguinte, um dia eu decido com Deus, eu vou viver a minha vida aqui como se eu nunca fosse morrer, e depois eu me vejo com Deus. Beleza. Eu não tenho a obrigação de convencer você. Meu chamado não é convencer pessoas. O meu chamado aqui é anunciar a palavra para as pessoas. Só que Paulo disse que Yeshua não virá antes que apareça o anticristo. Só que o anticristo só vai aparecer, primeiro tem que ver a apostasia. Não disse que primeiro vai acabar as igrejas. Não, as igrejas não vão acabar. Anticristo não vai fechar a igreja. Esquece isso. Não, anticristo vai ter dois poderes em suas mãos. Ele vai ter o poder político e o anticristo vai ter o poder religioso. Então as igrejas não vão fechar. Não, vai fechar a igreja verdadeira. A Babilônia vai continuar. A Babilônia é o braço do anticristo. Tanto a Babilônia como a política. Então a besta é o anticristo. Ele vai reinar poder político, poder religioso. É simples, ok? Então a igreja não vai fechar. Não, a Bíblia diz que os santos serão perseguidos, não a Babilônia. Babilônia não é perseguida, ok? Quem é perseguido? Pessoas que levam Deus a sério. Essas funções. E é a minoria. A minoria, tá? A maioria não vai. A maioria já vai estar para lá, botando a marca da besta na mão. As pessoas não estão se importando com nada mais. Só que você está aqui. Você acha, olha esse mundo do jeito que está. E você acha que é falta de Bíblia? Não é. Falta de pregador? Não é. Não é. Falta de Deus? Não é. Não. Irmãos, Deus está no mesmo lugar. Yeshua lá, 2000 anos atrás, ensinou a oração do Pai Nosso. Avinu Sheba Shammai, Pai Nosso dos céus. Ele está no mesmo lugar. Yeshua disse, fecha a porta do teu quarto. Em secreto você olha o seu Deus. E em secreto ele te recompensará. Então Yeshua está dizendo, se tu fechar a porta do teu quarto e buscar o Criador, ele vai te ouvir. Então não é falta de Deus, é falta de pessoas interessadas em Deus. O povo quer o mundo. Aí tem gente, não, que jogador de futebol é evangélico. Qualquer um é evangélico hoje, irmão. Qualquer um é cristão, meu filho. Qualquer pessoa se intitula cristão. Eu acredito em Jesus, não sou cristão. Tudo bem. Mas os demônios também acreditam em Deus. Tiago diz, os demônios acreditam em Deus e estremecem. Então o cara pode falar que é cristão. Irmão, pode ser 99% amanhã de brasileiros se intitularem cristãos. O mundo não vai melhorar por causa disso. Não é a religião que muda pessoas. Tá? Então qual é o problema? Quando o anticristo voltar, vai ter um monte de igreja. Sim, vai ter um monte de igreja. E ele vai reinar tanto na política como na religião. Tá faltando pessoas que querem se santificar, andar na contramão do mundo. O jogador é cristão. Não, ele é religioso. Mas aquele jogador se batizou. E daí, velho? Ele pode ter se batizado. Não quer dizer que Deus recebeu ele, não. Não é porque um pastor chega aqui e diz assim, eu vou te batizar, que você está salvo, não, irmãos. Para de confiar no homem. Não é porque o pastor diz, olha, eu te recebo aqui na minha igreja, meu amigo, minha amiga. Venha para Jesus. Aceita Jesus, meu amigo, minha amiga. Aí você aceita Jesus. Eu vou orar por você, meu amigo, minha amiga. Ele ora por você, meu amigo, minha amiga. Ele te batiza, meu amigo, minha amiga. Eu quero saber se seu nome foi escrito no céu. Aí você foi. Por que você acha que foi? Porque aquele líder disse para mim. E se aquele líder for um falso profeta? Qual o parâmetro? Como que eu sei que eu sou de Deus ou não? Aqui, ó. Por exemplo, os adúlteros não entram no reino dos céus. Os idólatras,
Os avarentos. O que é avarento? Avarento. Não poder servir a Deus é riqueza. Então esses jogadores que ganham bilhões, milhões, estão contra a palavra. Sim, ué. E Yeshua falou que o jovem rico vende o que tem e dá para os pobres. Mas, irmão, não é bem isso que Yeshua quer dizer o seguinte: ou você serve a Deus ou você serve a Mamão. E Mamão é o Deus do dinheiro. E Yeshua ensina em Mateus 6 para não acumular tesouro na terra. Então, pessoas que vivem por dinheiro são avarentas. E não vão entrar? Bom, a Bíblia diz que não vai. Agora, se o céu, você que manda lá, eu não sei. Então, é errado ganhar muito dinheiro? Pela Bíblia, sim. Sim. Comer demais é pecado. Glotonaria é pecado, irmão. Qual é o problema? O problema não, mas eu não penso assim. Bom, então você vai ter que rasgar Mateus 6 inteiro. Você quer que eu leia Mateus 6 para você? Te ensinar o que é viver na terra? Yeshua disse para não acumular. Não dá para servir a Deus e as riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de quase, né? Não é, a tradução ali não está muito correta, mas no português vai estar: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é de todos os males, né? Não é só o amor ao dinheiro que causa males. Mas você vê claramente que os apóstolos morreram pobres. Morreram pobre. Sim. Paulo morreu pobre. Pedro morreu pobre. Tiago morreu pobre. Eles eram o quê? Eles tinham manutenção. Porque o ser humano ele só precisa de manutenção diária para viver. Ele não precisa acumular. Então Yeshua, ele monta a teologia da prosperidade, por exemplo. Ele disse para você não ficar correndo atrás de tesouro. Ele disse que você tem que ter o seu pão de cada dia. A oração do Pai Nosso fala isso. Agora, eu tenho milhões na minha conta. E fazer o que com esses milhões parados lá? Guardar? Ficar guardado? Qual o propósito de ter 1 bilhão na minha conta? Por quê? Porque é você que me diga, irmão. Eu, Felipe, preciso de 1 bilhão na minha conta? Não preciso de 1 bilhão na minha conta. Você não queria 1 bilhão? E para que eu quero 1 bilhão? Para ajudar os pobres. Tá, qual é o bilionário que está doando todo o dinheiro para os pobres? Você tem 1 bilhão na sua conta. Eu tenho 1 bilhão na minha conta. Que máximo. Você faz o que com isso? Enquanto aquela pessoa que ganha, sei lá, seus 10 mil por mês. 10 mil. O cara ganha 10 mil por mês, paga a sua manutenção, sobe um dinheiro e vai ajudar uma necessitada, uma viúva, um pobre. Essa pessoa vai entrar no céu. Por quê? Não é avarenta. Com o que tem, sobrevive e, além de tudo, ajuda o necessitado. E aquele cara que está com o dinheiro parado lá, não faz nada por ninguém, não tem nenhum registro no céu como o de Cornélio. A Bíblia não diz que Cornélio era rico. A Bíblia diz que Cornélio ajudava os necessitados. Sabe? Então qual é o problema hoje? Você é contra a riqueza? Depende. Para que eu quero riqueza? Só se você tem que me responder. Eu quero ser rico para quê? Eu quero ser rico para quê? Eu vou ser rico para quê? Eu ter uma prosperidade é uma coisa. Eu ter sobrando para eu poder ajudar um pobre, necessitado, eu ter condições de ter uma vida legal é uma coisa. Eu estou falando de riqueza. Para que eu quero 30 imóveis? Mas é 30 imóveis para fazer dinheiro. Tá, mas me diga para quê? Não, eu quero um avião. Para que eu quero um avião? Me diga você, por que eu preciso de um avião? Não preciso de um avião. Sabe? Tem coisas que não são necessárias para a vida. Eu não estou pregando pobreza. Você tem que comer bem, ter uma boa alimentação, uma boa casa, um bom carro, tudo bem. Tem isso tudo aí, tem sua renda, maravilha. Eu estou falando mais do que isso para quê? Não, mas se eu tiver mais do que isso, irmão, eu vou ajudar os necessitados. Você não ajuda agora. Se você não ajuda agora, você vai ajudar com... Se você não consegue, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se você não consegue ajudar agora ninguém, você acha que quando você tiver muito você vai ajudar? Não se ilude, irmãos. As pessoas estão presas a sistema. É outra coisa. A pessoa tem muito, igual o rico e o Lázaro. Eu vou terminar agora. O Lázaro, ele era um pobre. Estava lá passando fome e o rico andando em púrpura, comendo muito bem. Ele passava todo dia e Lázaro está na porta. Quando morreram, quem foi para o céu? O pobre. Por que o rico não foi salvo? Sabe por que o rico não foi salvo? O rico não foi salvo não é por causa do dinheiro em si.
Ele não foi salvo porque ele não ajudou Lázaro. Se você tem muito e não ajuda quem precisa, você vai ser réu. Tá? Vai. Mas não é eu que estou falando, tá? É a Bíblia. Eu não estou falando nada. Estou rico, Lázaro, Lucas 16. A sentença dele é que você, tá, viveu a vida inteira cheio de mordomia e Lázaro querendo comer o quê? O resto da tua mesa. Quer dizer o seguinte, o Lázaro estava na porta dele. Se esse rico ajuda Lázaro, ele estaria salvo. Por quê? Viveu para si, para sua própria avareza, foi egoísta. Pessoas egoístas não entram no mundo vindouro. Então qual é o problema? As pessoas acham que só adultério vai levar para o inferno. Não, a avareza vai levar para o inferno. A avareza leva para o inferno. Mentira leva para o inferno. Não são só adúlteros que vão para o inferno. Mentirosos vão para o inferno. Idólatras vão para o inferno. É por isso que eu estou dizendo, ou você tem a vida do Noah, que é completa, tamim, ou você não vai. Amém? Então, irmão Felipe, pouca gente vai, pouca gente vai. E eu posso dizer para vocês que estão aqui, e termino. Se você não cuidar muito bem da sua vida, você também não vai. Eu estou fazendo um alerta para vocês 10 que estão aqui. Se vocês não viverem do jeito que o Eterno quer, não vai subir ninguém, tá? Vai ficar todo mundo. E eu vou dizer que nós temos mais chance de ir para o inferno do que para o céu. Sim, eu estou sendo sincero, Porque, irmãos, andar com Deus é andar no caminho estreito, tá? As pessoas não conseguem dar um joia nos vídeos. Cansa elas dar um joia. As pessoas não conseguem compartilhar o nosso vídeo. Eu fico vendo a geração, eu vejo uma geração cansada sem trabalhar. Ela está cansada, ela está exausta. Alguém está roubando essa energia, filho. Você não tem energia para as coisas de Deus, mas você tem energia para o mundo. Tem gente que saiu do Brasil, fez uma viagem, gastou muito para assistir jogo do Brasil. Quando se converte, E quando se converte? Irmãos, eu nunca fui para carnaval porque eu nunca gostei de carnaval, mas tem gente que já foi. Ia para baile, ia para carnaval. Depois que se converte, não consegue participar de uma vigília. Yeshua disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Significa que os filhos do diabo trabalham mais que os filhos de Deus. A gente quer vencer uma guerra sem trabalhar. Então, uma guerra espiritual. O povo de Deus está sedentário espiritualmente. Yeshua e os discípulos trabalharam tanto que um dia eles estavam tão exaustos que eles estavam dormindo. Yeshua botou eles no barco para ir descansar. Porque estavam cansados de trabalhar para o reino. Você está cansado de quê? De trabalhar para Deus ou trabalhar para você? Sabe qual é a verdade? A gente vive mais para a terra do que para o céu. No final a gente quer entrar no céu, mas trabalhou a vida inteira pela terra. Esse é o problema da geração. Vive a maior parte da sua vida por material. E quando é para Deus, dá o resto e dá moldado ainda. Você viu que veio aqui no canal, aqui, você fala muita verdade. Eu falo verdade, você precisa ouvir. Só que a geração também não quer ouvir verdade nenhuma. Eu estou sendo sincero, a geração não quer ouvir a verdade. A geração não quer nada com Deus. Eu quero que você diga que eu estou errado. Eu te pergunto, se a maioria não quer nada com Deus, vai para o céu como? Céu que eu estou dizendo é muito vindouro, tá? Não é morar no céu. Estou dizendo ir para a eternidade. Olam Rabá, né? Chamamos Olam Hazé. Olam Rabá, o mundo que há de vir, né? Então, eu fico aqui nessa noite. Desejo a todos uma noite abençoada. Todos vocês sejam abençoados. É aquilo, eu estou me esforçando para ajudar vocês, amém? Mas vocês precisam se ajudar, amém? Vocês precisam orar, precisam estudar a palavra, precisam ler. Eu dou os PDF, eu dou aqui o material gratuito. Enfim, quando eu morrer, eu vou ter a consciência limpa que eu tentei te ajudar, meu irmão. Amém? Eu tentei te ajudar, agora é meia-noite e pouca.
meia-noite 16, amém? Todos os dias aqui eu durmo depois de meia-noite. Então, tentando ajudar o máximo de pessoas possível para essas pessoas poderem ter um pouco de conhecimento sobre a verdade, tá bem? Eu espero que você conheça a verdade de verdade. Conheça a verdade de verdade. Amém? Eu sei que muita gente vai passar por esse vídeo, joga para cima, vai, vou ver. Aí o cara não ouve uma palavra dessa, mas daqui a pouco tá num vídeo de piada, um vídeo de fofoca. O cara dá uma atenção para fofoca, uma atenção para as coisas do mundo. Irmãos, sabe qual é o problema? O problema é que a gente não... Eu, como lido com pessoas durante todos esses anos, eu às vezes estou falando com algumas pessoas a verdade. A verdade é que quando você vai falar de verdade para as pessoas querem tampar os ouvidos. Elas não querem ouvir a verdade. Você bota uma pregação de 1 hora de Bíblia pura, a pessoa não quer ouvir. O cara tem coragem de assistir o Titanic, de 3 horas de filme, mas não tem coragem de assistir uma live. E no final das contas, o inferno vai estar povoado. O inferno vai estar cheio de gente. E aquilo, você já viu aquele ditado que avisa amigo é? Então, você já viu muitos casos, humanamente falando, que você aconselhou pessoas, a pessoa não quis te ouvir e quebrou a cara, viu isso? Ah, quantas vezes você, não faz isso não que tá errado, olha, não pode, não segue esse caminho não. Então, quantas vezes você já alertou pessoas sobre coisas que você sabia que não devia fazer, ou não deveria ir por aquele caminho? As pessoas ouviram você? Não ouviram. Por que as pessoas não ouvem? Porque as pessoas não querem. Você pode falar que tem um buraco aqui, muita gente vai querer no buraco. Irmãos, sempre eu estou falando com certas pessoas sobre consequências de pecado. Tem pessoa que tá a vida toda torta, liga para mim chorando. Ai, porque eu tô com isso? Ah, porque eu tô com vontade de morrer. Ah, porque eu tô assim. Ah, porque eu tô assim. Ah, porque eu tô assim. Aí eu olho, ó, tua vida tá assim, tem que mudar isso aqui, tem que mudar isso aqui, tem que mudar isso aqui. Passa 3 meses, a pessoa está no mesmo jeito. A pessoa está no mesmo jeito. Passa 4 meses, você falou com a pessoa, muda isso aqui, muda aquilo ali, muda aquilo lá. Liga de novo para você. Ai, eu estou querendo morrer. Mas espera aí. Você não conseguiu mudar um hábito. Você não conseguiu mudar uma peça de roupa. Você não conseguiu tirar um vício. Sabe? Então eu chego à conclusão, eu que acabo tendo que ajudar certas pessoas de forma sequencialmente a mesma pessoa, a pessoa está passando um monte de problema porque escolheu errado. E aí eu ensino para você, muda isso aqui que sua vida muda aqui. Aí para amanhã a pessoa mudou. Aí tá sofrendo de novo. Aí eu chego de novo e falo, olha, muda isso aqui que sua vida vai ser abençoada. É a pessoa de novo, não muda. Aí eu chego para a pessoa, o que eu posso fazer? Você está escolhendo esse caminho para seguir a sua vida. Então, na maioria das vezes, a pessoa não é inocente. A pessoa não quer mudar. Só que a pessoa não quer mudar, mas a pessoa não quer ter a consequência do pecado. Ela não quer pagar o preço pelo erro que está cometendo. Ela quer tirar o preço, a consequência, e quer continuar da mesma maneira que estava vivendo. Por isso você vai pregar para uma multidão de gente e a maioria não vai mudar. Pode assistir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e não muda. Um dia uma irmã teve um sonho e falou assim, olha, irmão Felipe, você ia na casa dos irmãos. Quando você chegava na casa dos irmãos, as pessoas não estavam vivendo nada daquilo que você estava falando. Não. Só que depois você ia para um lugar, pegava um telefone e falava com alguém. E eu falei, olha, isso que você sonhou é uma revelação. Muitos dos ouvintes não estão mudando de vida. E na verdade eu estava ligando para Deus, falando, olha, eu preguei aqui, mas o povo não quer. E é assim que está o povo, amém? Vai passar 10 anos, eu vou continuar falando a mesma coisa. E qual o problema disso? Eu queria entender por que o povo é tão teimoso. E hoje Deus me deu uma palavra em Jeremias. E eu não posso terminar antes de ler só esse versículo.
para você entender. Depois você medita na sua casa aí. Jeremias capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, do chofar. Mas eles disseram, não escutaremos. Portanto, ouve, ó nação, e forma-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Deus está falando assim, olha, eu determinei para vocês ouvirem, não vamos ouvir. Procura os caminhos antigos, não vou procurar. Está aqui. Jeremias 6,16, irmãos. Eu estou falando na época de Jeremias. O povo de Deus está falando assim, procura o caminho antigo. E o povo, não vou procurar. Ou o atalaia vai avisar quando está vindo perigo. Nós não vamos ouvir. Isso se chama rebelião. É o que muita gente está vivendo. Ok? Muita gente está vivendo a rebelião contra Deus. Não é porque não sabe, é porque não quer. Ok? Satanás é um rebelde e ele fez voluntário. Então, se Satanás, se nós de luz escolheu ser rebelde, eu te pergunto, você está sendo alertado todo dia. Se amanhã você sair para pecar, não é porque você é desavisado. É porque você está resistindo à verdade. Então, assim como Deus falou para Judá, através do profeta Jeremias, olhar pelas veredas antigas, e volte para o caminho. Não vamos. Nós não queremos. Você já viu que o profeta Isaías, o primeiro capítulo, ele diz, nação rebelde, maligna. O profeta Yeshayahu significa salvação de Yarro. Ele já começa falando que o povo é rebelde. Rebelde. O que você espera hoje do povo? Não espero nada. Eu estou procurando por mim mesmo. Hein? Eu só estou compartilhando o que Deus está me dando. Eu estou escapando por minha vida. Foi o que o anjo disse para o Ló. Escape-te por tua vida. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou buscando por mim. Minha casa está buscando. E da minha casa, quem não quiser buscar, o problema não é meu. Eu não sou dono de mãe. Eu não sou dono de filho. Eu não sou dono de parente. Eu falo por mim. Ok? Se a minha volta ninguém quiser, o problema não é meu, amém? Meu problema é eu. Eu tenho uma digital aqui, essa aqui é a minha, ok? Eu vou dar conta do meu livro. Eu não vou dar conta do livro dos outros, não. Eu não vou dar conta de vizinho, eu não vou dar conta de parente. Se parente não quiser, o problema é deles também. Agora, o ponto é o seguinte, eu estou falando o que Deus mandou falar, ok? E você repito. Eu só posso fazer isso, repetir. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Os pecadores vão para o inferno. Eu vou continuar repetindo. 20 anos você vai voltar aqui, eu vou continuar falando. Quem casou 2, 3 vezes tem adultério. Você pode voltar aqui e vou falar a mesma coisa. Porque não tem outro evangelho para pregar. O evangelho é um só, tá? É um pacote pronto que o Eterno me deu na Bíblia. E eu digo para você, olha, adúlteros não vão, idólatras não vão, mentirosos não vão. Quem não ajuda pobre necessitado também não vai. Tem que ajudar viúvas, órfãos e estrangeiros. Senão você não está praticando justiça, ok? Então eu deixo aqui para os irmãos essa palavra, Jeremias 6,16, medita aí, que o povo não é inocente não, tá? O Eterno está dizendo ali, olha, eu falei para o povo, mas o povo disse que não quer. Eu levantei a palavra para ajudá-los, e eles se negaram. Então, na verdade, a maioria do povo está dizendo assim, Senhor, eu não quero nada contigo. É assim que o povo está fazendo. E a Bíblia confirma isso no Apocalipse, dizendo que os homens vão blasfemar contra Deus. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que os homens não se arrependeram dos seus pecados. Isso significa que muita gente não vai se arrepender, ainda vai blasfemar contra o céu. Escute só o que eu estou dizendo. Essa geração é uma das últimas. Uma geração que vai se recusar em obedecer a Deus e ainda vai blasfemar contra Deus. Apocalipse diz isso, que os homens não se arrependeram de seus adultérios, de suas idolatrias e de seus pecados. Significa que profetas de Deus, vocês têm uma dura missão. Falar para pessoas que não querem ouvir, ok? Agora, se acostume com sua congregação pequena, pouca gente, porque se tua congregação está enchendo, o problema está em você. Você não prega o evangelho. Porque se tu pregasse o evangelho, sua congregação ia ter pouca gente. Por quê? Porque, na verdade, a maioria não quer nada com o Eterno. Amém? Não é por falta de aviso, não é por falta de Bíblia, não é por falta de vontade.
do pregador, é falta de ouvinte que não quer ouvir a palavra. Amém? Um abraço aí, Arlindo. Tudo de bom aí? Eu quebrei. Tenho que admitir. Quebrou, varão? Amém, irmão eterno. Te abençoe aí. Amém? Então, eu sempre digo aqui, irmãos, aqui no nosso canal, que a gente está num caminho, irmãos, de pouca gente. Amém? Eu lembro da Rosângela, ela teve uma visão de Deus e ela viu uma multidão indo para um buraco. Uma multidão, tinha um buraco sem fim e a pessoa caía ali. Ela não viu o buraco, a pessoa não viu o buraco. E ela, caía. E não conseguia voltar. Caía. Era como uma multidão indo para um abismo. A pessoa estava indo, caía. E aqui, caía. Caía. E eu e ela estava na contramão. Eu vou dizer uma coisa, o inferno está sendo povoado e por crentes. Tá? Eu vou dizer, o inferno não está indo para o inferno só ímpios, descrentes, incrédulos. Tá? Está indo para o inferno muito crente. Mas por quê? Muito crente que andou no caminho largo. O céu não é do evangélico, ou do cristão, ou do judeu messiânico. O céu é daqueles que se converteram em Cristo através da palavra de Deus. Tá? Então, por isso que Paulo diz, Deus não faz acepção de pessoas. Vai entrar grego, troiano, bárbaros que se converteram. Tá? Então, eu sou cristão, eu sou judeu. Não. Isso não salva. Raça, etnia, né? Ou credo. O que vai salvar é se você se converteu, obedecendo a palavra de Deus e crer em Yeshua. Fora disso, não é conversão. Amém? Infelizmente, vai estar lá no inferno, líderes espirituais, pessoas que deviam estar pregando o que eu estou pregando aqui, mas não quiseram pregar. Por que eu sou uma pessoa que tem pouco ouvinte? Vai ver o conteúdo do trabalho. Eu só ensino a Bíblia. Eu só ensino as pessoas a se arrepender. E não é o que a maioria quer. O povo queria que eu viesse aqui, começasse a orar e começasse a fazer umas revelações de CPF. Eu acredito no milagre? Eu acredito 100% no milagre. Acredito no dom de cura, acredito no dom de profecia, dom de visão. Eu já vi coisas, Deus já me falou coisas, eu sei de coisas. Agora, a questão é, eu chegar aqui, olho por você, o câncer vai embora. Uau, que legal! Mas um dia você vai morrer, irmão. Eu nem faço questão de pedir a Deus dons, certos dons. Eu gosto de ver milagres, sabe? Eu gosto de ver Deus falar. O anjo pode aparecer aqui, eu vou achar o máximo. Mas para você que está precisando de se salvar, não adianta você ser curado na carne e não ser salvo. Então eu fico pensando assim, eu vou jejuar para Deus fazer cura. Eu vou fazer aqui 3 dias de jejum para Deus curar pessoas. Irmãos, eu acho muito bom ser curado. Sentir dor é uma coisa muito ruim. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que adianta eu curar meio mundo de gente, esse meio mundo ir para o inferno? O que adianta agora eu abrir uma instituição religiosa, vou abrir uma instituição e começar a falar tudo que o povo quer ouvir? Daqui a pouco tem 3.000 ouvintes lá na igreja. E tá lá, o coral cantando, os instrumentistas, aquela igreja bonita. Quem é salvo dentro dessa igreja? Aí eu não prego nada que o povo não quer ouvir. Eu não vou falar de idolatria, não vou falar de divórcio, não vou falar de pecado. E aquela igreja vai estar cheia. Eu tô lá, eu sou o máximo, eu sou o pastor de 3.000 almas. E essas almas vão para onde quando morrer? Sabia que o pastor tem que ter preocupação para onde vai as ovelhas dele? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Esses dias nós perdemos uma ouvinte, uma membro do grupo. Ela partiu, estava enferma. Eu fui visitar ela uns 4 meses atrás. E fui lá visitar ela, trouxe uma palavra, estivemos juntos lá. Porque eu já tinha noção disso, né? E o Eterno também depois falou para mim. E aí eu fui. Mas essa irmã passou uns 5 anos ouvindo a gente. Tudo que eu pude falar para ela, eu falei. Hoje eu durmo em paz. Sabe por quê? Esses dias a Rosana teve um sonho com ela que ela estava bem, estava com a pele bonita, estava em paz. Eu creio que isso é uma resposta para mim aqui. Então eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu falei tudo que ela precisava ouvir.
e tudo que a alma dela precisava ouvir. Eu não tenho nas minhas mãos o sangue de ninguém. Agora, eu tenho consciência que essa irmã ouviu tudo o que precisava ouvir para se salvar. Ouviu a verdade. Então eu não tenho aqui, por exemplo, eu falo lá no grupo tudo o que você falar. Essas almas que estão no grupo e vocês estão assistindo aí, vocês não são inocentes não, irmãos. Tá? Vocês não são mais inocentes não. Vocês não são mais ignorantes. Então, se vocês partirem amanhã, eu vou dormir em paz no meu travesseiro. Eu vou ter a consciência, eu gastei tempo, passei madrugada com vocês, orando por vocês, ensinando tudo que eu podia. E eu não vou ter nenhum peso na minha consciência. Por quê? Porque eu ajudei vocês em tudo que eu podia. E se vocês partirem amanhã, eu receber a notícia, olha, fulano morreu, irmão Felipe. Eu vou pensar assim, cumpri a minha missão. Se a pessoa não pegou o que eu doei e não aplicou, a culpa não é minha. Eu não posso forçar vocês a viver o evangelho, irmãos. Eu não posso forçar minha filha. Eu não posso forçar ninguém a crer em Deus. Eu não posso forçar pessoas a obedecerem. Eu digo para você, essa roupa aqui, ó, não é adequada, tem lascívia, não é de Deus. Eu te ensino como um pai. Se amanhã você quiser ir para a rua mostrar a barriga e seu corpo, eu não posso fazer nada, irmão. Eu não sou dono de você. Agora, eu como um pai e já avô, eu posso dizer para você, olha, isso aqui não é certo. Esses dias o jovem me procurou para eu dar um conselho a ele de casamento. Eu falei, o conselho é esse é o mesmo que eu dou para minha filha. O que eu dou para ela, o conselho que eu dou para você. Se a pessoa vai pegar o conselho e vai aplicar na vida, não depende de mim. Amém? Então, a nossa geração, ela é privilegiada. Nossa geração tem muitos materiais que nenhuma outra teve, ok? Nossa geração é rica, biblicamente falando. Nós temos livros que nem os apóstolos tiveram, sabe? Então, nós não temos desculpa. Eu sei que a quem muito é dado, muito será cobrado. Outras gerações só tinham uma Bíblia. Não tinham dicionário para ler, não tinham materiais. Você tem tudo na sua mão, irmão. Então depois não vai culpar ninguém, tá? Eu alerto porque não adianta eu pregar para morto. Depois que morrer não adianta falar nada, irmão. Por isso estou dizendo, todo mundo que está vivo. Se eu chego para você e te ensino, eu quero o teu bem. Eu não quero o seu mal. Eu estou te alertando. Não adianta depois ir lá fazer culto fúnebre. Eu sou uma pessoa assim, não é. Ok? Eu não fico fantasiando salvação das pessoas, não. Todo mundo morreu, foi para o céu. Não acredito. Não adianta combater o bom combate, cumpriu a carreira, guardou a fé. Isso aí, Paulo, que passou a vida inteira sofrendo pelo Evangelho. A qualquer pessoa que morre hoje, bota o livro de Timóteo, 2 Timóteo, combater o bom combate. Não é todo mundo que está combatendo combate nenhum. A maioria, 95%, não está combatendo nada. Não está vivendo evangelho nenhum. Tem muita gente brincando ainda com as coisas de Deus. Então, morreu, põe no Facebook. Esse aqui está no céu. Se fosse tão fácil assim, irmãos, a gente não teria que renunciar à nossa própria vida. Não íamos carregar uma cruz nas costas e não seríamos perseguidos. Porque Yeshua disse, se todo mundo falar bem de você, ai de você, né? A gente não pode obrigar ninguém, né? Mas é aquilo, né, varão, irmão? A gente pode alertar, né? Igual a gente alerta o filho. Se os filhos de hoje não querem aprender, quem dirá os de fora, irmãos? Amém? Que o Eterno venha os abençoar, amém? Em nome de Yeshua. Fica o meu abraço para todos vocês aqui, ok? Vou orar aqui para agradecer. Hoje eu não vou estar no Telegram de novo, amém? Mas eu vou estar aqui, vou orar aqui com vocês, amém? Agradecer o Criador pela oportunidade de estarmos aqui, tá? Que o nosso Pai venha abençoar todos vocês, amém? Estamos sempre lá no YouTube, hoje eu não fiz no YouTube, fiz aqui. E vou deixar essa oração aqui antes de eu terminar. Medita em Jeremias 6:6 em diante, tá bom? E que o Eterno vos abençoe. Vamos orar. Soberano e eterno Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus que está na luz inacessível, Yahweh Elohim.
Abençoa, Pai, todos os ouvintes dessa palavra, aqueles que vão adentrar essa mensagem depois, vai ficar aqui no YouTube, no Instagram. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Essa palavra, Pai, seja como uma flecha que adentra os corações do teu povo e venha instruir os teus filhos, ó Pai. Obrigado pelas nossas vidas. Mais um dia o Senhor nos deu de vida. Mais uma oportunidade de estarmos aqui. Mais uma noite o Senhor tem nos concedido na terra dos viventes. Eu sou inteiramente grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida. Tu és bom, tua palavra dura para sempre. Eu sou inteiramente grato ao Senhor pela vida dos meus irmãos na fé. Essa comunidade, ó Pai, que está espalhada por esse Brasil, irmãos de outras comunidades, também são servos do Senhor, estão caminhando, ó Pai, juntos, ó Pai, para Canaã espiritual. Eu peço que o Senhor venha abençoar esse ouvinte, que essa palavra venha despertar esse teu servo, esse ouvinte, para que eles possam buscar o Senhor de forma objetiva, clara e profunda. Que cada ouvinte, ó Pai, venha ser tocado pelo teu Espírito. É o Senhor que opera, é o Senhor que faz a obra. Isso não vem dos homens. Não é nossa função convencer ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é a Ruach HaKodesh. Por isso, eu peço que o teu Espírito Santo venha se manifestar na vida dos teus ouvintes, seu Pai. Desses que estão assistindo e vão assistir. Que o coração deles sejam tocados pela tua palavra e eles possam, Pai, ouvir a tua palavra dentro deles. Fala os ouvidos, fala na mente, fala pelas circunstâncias. Traz o teu povo até o Senhor. É o que eu peço a ti, Yahweh Elohim, Abishim Yeshua, HaMashiach. Amém. Obrigado por todos os nossos nomes. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Pai, pela vida dos teus servos, pelo meu lar, em nome de Yeshua. Abençoe teu povo, Pai. Amém. Amém, queridos? O Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, abençoe a vida de vocês. Amém? Saúde para vocês. Um abraço, Arlindo. Tudo de bom. Depois eu mandei uma mensagem para o seu outro dia lá. Amém? Não sei se é aquele contato é o seu. Depois manda um alô lá. Amém? Tudo bem lá com o pessoal lá daí? Tá tudo bem? Mandou um abração para todo mundo aí, tá, Arlindo? Para a esposa, para todo mundo aí. Que o Criador venha abençoar vocês aí, tá bom? Muita paz aí para os irmãos aí. E que o nosso Pai venha abençoar vocês aí. Tá bem? Forte abraço aí para você, querido. Amém? Muita paz, muita saúde para todos vocês. Amém? Saúde para os nobres. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos lá. Como é que a gente faz aqui para terminar aqui? Vamos lá. Fechar aqui. Aqui, ó. Vou fechar aqui. Opa. Vamos lá. Agora sim. Valeu, queridos.